Então, convidamos agora para a sua palavra a cônsul honorária da Costa do Marfim, em Recife, senhora Giovana Pessoa. Giovana, está sem som, você tem que ligar o som. Obrigado, cônsul. Eu que peço desculpas. Boa tarde. É com grande alegria que eu saúdo a todos e a todas, na pessoa do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor Alfredo Macedo Gomes. E gostaria de iniciar a minha fala citando a frase do nosso grande ex-presidente, não é? O presidente Félix Houphouët-Boigny, grande pensador da Côte d'Ivoire. Nós chamamos Côte d'Ivoire, que é a maneira correta, não Costa do Marfim, mas nós respeitamos o país que gosta de ser chamado com seu nome em francês, formalmente. Então, decidiu dessa forma. Então, a Côte d'Ivoire tivemos o nosso grande líder e pensador que deixou a máxima, informando que a paz ela não é uma palavra, mas ela é um comportamento. Então, na investidura de cônsul da Côte d'Ivoire no Recife, eu venho aqui para reiterar que o Dia da Consciência Negra, comemorado no 20 de outubro, é um momento de reflexão. Reflexão que nos faz rever a história e as injustiças que os povos negros foram submetidos durante anos de escravidão. O 20 de novembro é uma data simbólica, sim, mas, acima de tudo, é para mostrar e falar sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos, e aqui eu incluo as etnias da Côte d'Ivoire, que são diversas, Yoru, Yakuba, BT, temos diversas etnias que têm uma grande riqueza, uma diversidade enorme, e eles todos colaboraram, contribuíram, não é, nesse nosso processo de formação do povo brasileiro, com aspectos políticos, culturais, sociais, gastronômicos e religiosos. É um dia que devemos comemorar nas escolas, sobretudo, nos espaços de educação, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira. A abolição da escravatura, de forma oficial, só veio em 1888. Porém, os negros sempre resistiram e lutaram contra a opressão e as injustiças advindas da escravidão. Agora temos a valorização de um negro em nossa história e esperamos que em breve outros personagens históricos de origem africana sejam valorizados por nosso povo e por nossa história. Passos importantes estão sendo tomados nesse sentido, pois nas nossas escolas brasileiras já temos a obrigatoriedade da inclusão de disciplinas e conteúdos que visam estudar a história da África e a cultura afro-brasileira. E assim nós temos o exemplo que o Brasil patrocinou nos idos dos anos de 2008 até 2010, os nossos 9 volumes preciosos do conteúdo da história geral da África, que nós nos orgulhamos bastante desse conteúdo, e pelo qual o último volume, vale a pena registrar que esse volume realizado com os maiores intelectuais que tivemos, afrodescendentes, africanos, foi a história reconstruída pela própria África, pelos próprios africanos. E é interessante notar que o último tomo, ele fala exatamente da importância de que esse conteúdo altamente intelectual, altamente estudado, cientificizado, mas a gente precisa colocar isso nas escolas públicas, a gente precisa levar isso para as comunidades. Então, a importância da gente conseguir popularizar esse conteúdo, a importância da comunicação social nesse sentido, para a gente levar esse conteúdo que muitas vezes ele fica um pouco hermético para as comunidades, a gente possa trazer isso de uma forma a divulgar. Então, a importância que a Unesco coloca em relação a isso, para a gente divulgar esse conteúdo das formas mais, a gente conseguir adaptar para os meios de comunicação. Isso é extremamente importante no combate contra o racismo. Estamos falando aqui de uma educação que possa ser uma educação libertadora. Então, é interessante a gente lembrar que a Côte d'Ivoire apoia e intensifica nossas relações junto a programas como Rota dos Escravos da Unesco e promove datas comemorativas como 23 de agosto, que foi no ano de 2000, nós tivemos a Unesco
que lançou essa iniciativa, que são, vocês sabem, como todos nós sabemos, a ONU preza substancialmente para a divulgação das datas internacionais. As datas comemorativas internacionais são de grande importância, e a Côte d'Ivoire apoia todas essas iniciativas que sejam para louvar, para comemorar e para se fazer, para popularizar essas datas. Infelizmente, o 23 de agosto, que é a data que celebramos a memória, não é, do término do tráfico negreiro, ainda é uma data que muitas escolas públicas, inclusive, nós estamos incentivando diretores e gestores de escola pública para que essa data, como tantas outras, possa ser celebrada efetivamente. Então, o que acontece é que essas iniciativas nas escolas são de grande importância no combate ao racismo institucional e estrutural. A homenagem à memória de Zumbi dos Palmares representa a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Zumbi morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravagista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Ele lutou até a morte por essa cultura e pela liberdade do seu povo. É importante, mais do que nunca, lutarmos contra o racismo estrutural e buscar uma educação livre desse grande mal que nos assola. Só assim poderemos desfrutar de uma sociedade digna e justa, com fortes raízes, embasada nos direitos humanos. Muito obrigada e Akuaba a todos. Obrigada, senhora Giovana. Anunciamos a palavra da senhora Bernadette Figueroa, fundadora do GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco. Boa tarde. Estou sendo ouvida? Boa tarde a todas e a todos. Eu peço licença ao magnífico reitor para saudar a mesa na pessoa da professora Conceição Reis e parabenizá-la também por esse momento tão importante para a Universidade Federal de Pernambuco, que ela vai presidir esse núcleo de estudos, relações étnico-raciais. Dizer da minha alegria, agradecer pela oportunidade de estar participando desse momento, nessa data tão significativa, que foi ressignificada pelo movimento negro brasileiro para inserir a figura de Zumbi dos Palmares como a figura representativa da resistência do povo negro brasileiro e inseri-lo oficialmente, historicamente, no panteão dos heróis nacionais. Então, é um dia, não é por coincidência, é um momento extremamente relevante para toda a comunidade que lida com a questão racial, e por que não dizer para a sociedade brasileira, porque o racismo é uma questão da sociedade brasileira. Então, dizer da minha satisfação, a UFPE tem sido, ao longo do GT Racismo, que a gente vem lá de 2002, um diálogo constante com a universidade, tem sido sempre uma parceira na construção do conhecimento, do aporte de pesquisas. Tivemos oportunidades, inclusive, de fazer uma pesquisa histórica no Ministério Público Brasileiro, em 2010, sobre o perfil racial do Ministério Público de Pernambuco, inclusive a percepção do racismo institucional pelos seus membros servidores, e foi uma primeira pesquisa, assim, a nível institucional, muito qualificada. Tivemos, inclusive, a participação da professora Liana Lius, que foi a nossa relatora. Foi um estudo feito com recursos da CEPI na época, foi uma pesquisa feita tecnicamente. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos em 2011 de fazer essa leitura. E eu diria que, hoje em dia, esse resultado poderia ser muito mais
efetivo. Na época, constatou-se que existia 30% de membros, pessoas negras, os membros, sim, a gente chama membros, procuradores e promotores, e os servidores, encontrou-se um alto percentual de pessoas negras entre os terceirizados, porque nem os servidores que estão num espaço de baixo poder e de aquisição salário, eles eram negros. Então, resumindo, mas eu trago essa reflexão para a gente, para dizer o quanto é significativo essa atitude, no momento em que se cria um espaço institucional para se perceber o racismo, porque o racismo, ele é tão complexo, ele se manifesta de tantas formas, em tantos lugares, e por isso que ele tem que ser trabalhado de uma forma transversal, porque ele vai estar em todos os espaços da UFPE, desde a reitoria até, né, a pessoa que está lá servindo o café, que está limpando esse espaço da universidade. Então, é preciso que esses espaços construídos com essa finalidade, ele tenha essa percepção, esse olhar transversal, e, sobretudo, que haja eu diria, uma enorme resistência, professora Conceição, porque, na verdade, a grande questão é como a gente vai lidar com os nossos pares, entendeu? Como é que a universidade branca vai lidar com esse espaço de construção, aliás, de desconstrução do racismo. Essa é a grande questão. E eu falo isso para dizer que esse momento é muito mais acolhedor de um espaço como esse do que na época que foi criado o GT, do MP em 2002, porque hoje há um cuidado, somente depois do caso do George Floyd, que trouxe uma reflexão mais profunda de tudo que se passa no Brasil, que nós temos inúmeros, vários George Floyd, inclusive hoje temos um caso gravíssimo no Rio Grande do Sul, em plena véspera da consciência negra, uma coisa aterradora, né, esmagadora das nossas mentalidades. Então, é preciso que a gente tenha o cuidado, sobretudo, de trazer essa reflexão para a instituição como um todo, porque não adianta ficar um reduto, um quilombo dentro da universidade sem essa capilaridade, sem essa transversalidade. Então, eu digo isso, professora, diante do reitor, do pró-reitor, de tantas autoridades, de tantas pessoas ilustres que eu tenho aqui, que eu conheço quase todas, tenho a felicidade de conhecer, para que a gente possa, nesse momento que é muito mais favorável, né, a esse acolhimento de um espaço como esse, que possamos aproveitar esse momento para, de fato, desconstruir esse racismo que nos afeta a todos e a todas. Então, dizer que é preciso que a gente tenha condições de desconstruir além do nosso espaço. Eu vejo a universidade, como se fala de relações raciais, até hoje é um grande espaço que precisa ainda acolher a parte que lhe cabe na implementação da Lei 10.639, que é inserir as relações raciais das licenciaturas. Essa é a grande luta ainda do povo negro, que a universidade insira, porque os professores continuam saindo sem saber o que é a história e cultura brasileira e africana. Então, eu acho que esse núcleo precisa também trazer à tona essa necessidade, essa urgência, porque essa é a parte que cabe à universidade na implementação da 10.000. Se os gestores municipais têm dificuldade de implementar na ponta, é porque os professores continuam saindo sem esses conhecimentos tão fundamentais para implementar a Lei 10.639. Então, encerrando, eu queria só dizer, eu trouxe essa reflexão, porque essa é uma luta da qual a gente também participa no grupo de trabalho do Ministério Público Federal, né, do qual eu participei até maio desse ano, e que continua lá com o grupo atuando, como continua o grupo do GT Racismo aqui em Pernambuco, com vários colegas, com duas colegas que estão na coordenação, a colega Helena Capella e Irene Cardoso, que estão à frente da coordenação,
para dizer que a gente precisa somar essas lutas e que a gente precisa, de uma certa forma, usar os mecanismos, os instrumentos que a gente dispõe para transformar. Porque não adianta a gente só ficar fazendo coisas que não vão mexer na estrutura do racismo, onde ele está arraigado. Então, acho que a educação é a base da desconstrução para a criação de uma identidade que possa se autorreconhecer como sujeito de direito, como sujeito desejante nessa sociedade. Porque é essa autoconstrução também da identidade que a implementação da 10.000 traz, é essa história, essa cultura, essa ancestralidade, essa identidade negada e silenciada. Então, eu parabenizo a universidade, agradeço mais uma vez a honra de estar participando. Eu vejo que a gente tem um reitor que, pela segunda vez, eu participo de eventos importantes de desconstrução de racismo. A primeira foi no curso que teve lá com as comissões de heteroidentificação. Pela primeira vez eu vi a universidade se envolver durante tantos dias, como agora, de novo, nunca vi uma comemoração tão bonita no mês da consciência negra. Então, eu fico emocionada como mulher negra, como uma militante, né, como Conceição, como tantas outras pessoas que estão aqui, e com pessoas não negras que também são militantes, como André, como Marta, que também é uma mulher negra, o Yuri, que eu estou conhecendo agora. Então, enfim, dizer que é realmente uma grande alegria ver que a Universidade Federal de Pernambuco está se abrindo, está abraçando, está pronta para ingressar nessa descolonização, né? Nesse sair da grande noite, como diz Aquilino Mbembe. Então, a universidade saindo da grande noite, partindo para essa abertura de acolhimento, de enfrentamento e de desconstrução. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Eu estou profundamente emocionada, professores, porque, para mim, repito, como militante, é um momento extremamente gratificante e emocionante do ponto de vista da história da desconstrução do racismo, particularmente em Pernambuco. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada, senhora Bernadette Figueroa. Anunciamos a palavra do senhor André Carneiro Leão. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, inicialmente, agradecer o magnífico reitor, professor Alfredo Gomes, pelo convite, em nome da Defensoria Pública da União, e em seu nome, em nome da professora Conceição Reis, dos professores José Bento, do estudante Yuri Gonçalves, saudar toda a comunidade acadêmica e todos aqueles e aquelas que nos assistem aqui pelo YouTube. É uma alegria enorme para a Defensoria Pública e especialmente para mim estar aqui nesta mesa de abertura da Semana da Consciência Negra e nesse lançamento desse espaço, que é um instrumento que será certamente, como disse a professora Maria da Conceição, um instrumento da luta antirracista aqui em Pernambuco, e certamente isso trará frutos para o Brasil como um todo. Eu quero parabenizar a Universidade Federal de Pernambuco pela criação desse núcleo de políticas e da educação das relações étnico-raciais e por essa Semana da Consciência Negra, que já se inicia com esse evento maravilhoso. Eu quero aqui quebrar um pouco o protocolo para abrir um parênteses e dar um abraço muito afetuoso na doutora Maria Bernadette, essa queridíssima amiga, ela que é uma professora na luta antirracista. Bernadette, um abraço muito afetuoso para você. Obrigado. Eu gostaria também de saudar, aqui muito especialmente, a professora Maria da Conceição pela sua posse nesse núcleo. Ela já demonstrou, né, e no convite isso já ficava muito claro, que o ERE promoverá uma relação dialógica da universidade, da academia, com a sociedade, de dentro para fora e de Parou para todo mundo? Eu acho que deu uma travada. Sim, parou para mim também.
Foi, para mim também, viu? Então, reitor, a gente continua e depois a gente volta com o doutor André. Microfone, Alfredo. Com certeza. Doutor André terá o espaço de fala novamente. Eu acho que deve ter caído a conexão, né? Isso. Por favor. Então, nós convidamos a senhora Manuela Alves, presidenta da Comissão de Igualdade Racial e primeira conselheira negra da OAB de Pernambuco. Inicialmente, boa tarde a todas e todos. Eu queria, desde já, fazer uma saudação ao magnífico reitor, professor Alfredo, e queria... André, aguarda? Posso concluir ou dou para o André a fala, que ele voltou? Por favor, Manu, por favor, pode continuar, depois eu concluo. Só continuo se você deixar, André, que eu jamais vou tomar a sua vez, você que sabe, você é um queridaço. De jeito nenhum. Ok, André, muito obrigada pela gentileza. E também eu queria saudar, fazer uma saudação especial, né, à professora Maria da Conceição, por esse momento, por estar protagonizando esse momento tão diferenciado, né, na academia, e é um momento no qual dedica forças, que eu sei que são forças, muitas vezes, que desgastam, né? Mas dedicam a vida em prol de uma causa que é muito maior e de uma causa que nos move. Enquanto mulher negra, né, eu queria dizer que, como na fala dela, ela disse que esse processo vai ser um processo coletivo, queria dizer a ela que a Comissão de Igualdade Racial, com certeza, vai ser uma grande parceira, porque nós estamos para fortalecer mulheres negras em todos os outros espaços e, a partir daí, fortalecermos a nossa bandeira de equidade racial. Nós entendemos que o espaço da academia é um espaço de poder, é um espaço de saber, e se coloca também como espaço de poder. Nós precisamos, de fato, de mais pessoas negras fomentando debates e, principalmente, produções científicas para que nós possamos ter as nossas narrativas visibilizadas e, a partir daí, esse é um dos caminhos para que nossas existências sejam valorizadas. E é nessa perspectiva que a OAB, mais uma vez, ratifica o seu compromisso de andar, de caminhar juntamente com as instituições de ensino. Eu também sou professora e acredito muito na educação como uma forma de transformação da sociedade. E acredito, na verdade, eu não acho nem como um dos meios, eu acredito como o único meio. Porque se a gente mudar todas as áreas, mas não mudar a educação, a gente vai acabar voltando para a estaca zero. Acredito que mudar pela educação é mudar na raiz do problema. E é um processo que a gente sabe que é lento. É um processo que a gente está plantando aqui para colher mais na frente. Mas eu tenho certeza que, tendo à frente pessoas comprometidas como a professora Maria da Conceição e pessoas não só comprometidas, mas representativas, não tem caminho para dar errado. Professora Maria da Conceição, hoje, no dia 20 de novembro, um dia tão significativo, né, para pessoas, principalmente negras, eu queria dizer que assume essa coordenação todas nós, de mãos dadas, todas as mulheres negras, e aí eu digo à senhora que esse barco a senhora não velejará sozinha. Não se sinta uma negra única, porque todas as vezes que a senhora precisar, a senhora sabe que conta comigo e com o meu quilombo. Então, o André sabe disso, a gente trabalha muito nessa lógica de quilombo. E que a federal seja a extensão de quilombo. Toda vez que nós, mulheres negras, estivermos ocupando espaços de poder, possamos ter a cumplicidade necessária para entender que só a irmandade que nos une por nossa ancestralidade pode promover, de fato, o fortalecimento necessário para enfrentar todas as demandas que se colocarão nessa estrada. A senhora já é uma vitoriosa. A senhora fala por mim e fala por toda a comunidade
acadêmica negra nesse momento segue com muita luta, que o IA abra os seus caminhos, que a senhora continue aí trilhando essa jornada de inclusão e que em sua figura a gente continue percebendo a abertura de portas para que novas figuras possam estar também vivenciando protagonismo nesse meio tão importante que é a academia. Muito obrigada pelo espaço de estar aqui falando enquanto Ordem dos Advogados do Brasil. Contem conosco para o que precisar, porque aqui a gente está muito mais do que fazendo uma pequena apresentação, né? Uma pequena saudação. Isso daqui é uma declaração de amor de quem partilha um ideal e de quem partilha uma causa. Eu acredito muito na senhora, acredito no seu trabalho, acredito na UFPE e acredito em dias melhores com uma sociedade com mais equidade e mais antirracista. Desejo uma ótima tarde a todas e todos. Seguimos de mãos juntas, hermanadas e nesse clima de sororidade e de afrocentralidade que com certeza regerá todos os nossos caminhos. Ótima tarde. Obrigada, senhora Manuela. Então, doutor André, a palavra está com o senhor novamente. Por favor. Eu agradeço e poderia dizer que já me sinto absolutamente contemplado pela fala da doutora Manuela. Poderia dispensar tranquilamente essa nova oportunidade de falar, mas eu não queria deixar de registrar aqui, eu não sei em que momento parou o vídeo, eu não queria deixar de registrar aqui a alegria que é para a Defensoria Pública participar do evento e também deixar registrado, consignado, né, o nosso compromisso com o núcleo, dizer que as parcerias, e a gente já consegue vislumbrar diversas possibilidades de parcerias entre a Defensoria Pública, certamente a OAB, o Ministério Público e a academia, e aqui eu vou tentar apenas enumerar algumas. Né, dizer que, na verdade, a gente reconhece, inclusive, aproveitar o espaço para fazer um pedido de desculpas público em nome da Defensoria Pública da União, porque o racismo é estrutural e ele atinge todas as instituições e a Defensoria Pública da União, inclusive, mas nós constituímos um grupo de trabalho nacional de políticas étnico-raciais justamente com o objetivo de enfrentar o racismo que existe também na nossa instituição. E foi a partir desse GT, que a gente chama GTPE, um grupo de trabalho de políticos étnico-raciais, que nós, agora, nessa semana, aprovamos uma resolução para que todas as empresas contratadas pela Defensoria Pública, elas tenham reserva de vagas para pessoas negras, trans e egressas do sistema penitenciário. Então, graças a esse grupo, a núcleos como esse que está se constituindo agora, que a gente consegue enfrentar dentro dessas instituições o racismo que toma conta não só das instituições, mas também da sociedade. Então, eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço para aqui celebrar, assinar juntamente com todos e todas o compromisso, né, de constituição desse núcleo e dessa parceria, desse vínculo, dessa ponte, dessa porta, como disse a doutora Manuela, que se abre da universidade para com a sociedade, para com a comunidade que está ao seu entorno. Aqui em Pernambuco, seguindo os passos da doutora Bernadette, que criou o projeto Raízes, nós criamos na Defensoria Pública da União o projeto Ser Quilombola, em parceria com a Universidade de Pernambuco, a Universidade Estadual de Pernambuco, e há, sim, espaço para que a gente amplie essa parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Nós criamos esse projeto Ser Quilombola, cujo objetivo é estar nos territórios quilombolas e garantir acesso à justiça para essas comunidades aqui no Estado. Nós também estamos, não é, doutora Manuela, eu vejo aqui também a Marta, nós estamos aqui na campanha para as políticas afirmativas na Lei Aldir Blanc, e eu tenho certeza que o núcleo que hoje é criado, que hoje é lançado, esse núcleo certamente contribuirá muito para a formação dessa política, para que a gente possa garantir as cotas também na Lei Aldir Blanc. E, para concluir, eu queria aproveitar, né, justamente, eu acho que os orixás, eu acho que tudo, de alguma forma, confluiu para que esse diálogo pudesse ser estabelecido, inclusive, com a doutora Manuela e com a OAB, porque eu acho que é importantíssimo nós criarmos e
concretizarmos aqui no estado de Pernambuco a Comissão da Verdade da Escravidão Negra. E eu não tenho dúvida que, em parceria com a OAB, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, nós vamos conseguir, sim, colocar essa comissão para que a gente possa, por exemplo, criar as portas do não retorno, ou uma réplica das portas do não retorno aqui em Pernambuco. Nós temos portas do não retorno das pessoas que desembarcavam, que embarcavam de África e que vinham para cá. E deveremos ter aqui também as portas do não retorno, para ficar claro que aqui, nesse país, muitas pessoas vieram, aquelas que sobreviveram nos navios negreiros, aqui ficaram como sobreviventes e ainda hoje permanecem sem poder retornar para sua terra de origem. Portanto, magnífico reitor, professora Conceição, eu quero aqui colocar a Defensoria Pública da União em Pernambuco à inteira disposição do núcleo para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Muito obrigado a todos e todas. Estamos juntos.